Mais uma decepção para quem votou no Bolsonaro porque queria uma economia liberal para acabar com o intervencionismo e para impedir que o Estado brasileiro atrapalhasse o progresso da nação, não é mesmo? Eu não sei para vocês, mas aqui de casa eu tô ouvindo o pessoal chorar. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Galera, vocês estão ouvindo esse barulho? Barulho baixinho. Parece o choro do pessoal da Faria Lima. Mais um dia, mais uma decepção para quem votou no Bolsonaro porque queria uma economia liberal para acabar com o intervencionismo e para impedir que o Estado brasileiro atrapalhasse o progresso da nação, não é mesmo? Eu não sei pra vocês, mas aqui de casa eu tô ouvindo o pessoal chorar. Na sexta-feira à noite, que foi pra dar aquele susto, né? E pra esperar também o fechamento da Bolsa de Valores, o presidente Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, e nomeou o quê? Ganhou um brinde, quem disse, um general. Aquele movimento padrão do presidente. Não sabe o que fazer? Coloca um general. No caso, o general Joaquim Silva e Luna. Eu falei, inclusive, que vale a pena colocar um general, porque a gente colocou um general ali na saúde, um especializado em logística. Pô, deu certão. Já tem algumas semanas que a gente vem ouvindo rumores de uma possível interferência na Petrobras. Os preços internacionais do petróleo estão subindo e a empresa vinha repassando o aumento para os postos de gasolina. O preço da gasolina e do diesel aumentarem afeta toda a economia, porque tudo que a gente consome precisa ser transportado de um lugar para o outro. E quem faz esse transporte, acertou quem disse, os caminhoneiros, que estão ameaçando uma greve também há várias semanas. O aumento do preço do combustível afeta a renda dos caminhoneiros de forma direta, e eles são uma base de apoio muito importante para o presidente Jair Bolsonaro. Mas você vai falar, Gabriela, então tá certo, né? Faz sentido. Porque se está afetando os caminhoneiros e, consequentemente, todo mundo, tem que intervir mesmo. Vamos com calma. A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, ou seja, é uma empresa cujas ações são negociadas de forma livre no mercado, mas o seu maior acionista é o governo federal e, por isso, o governo federal influi diretamente nas operações da empresa e nomeia o seu presidente e diretores. A escolha do Bolsonaro, essa escolha, precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração, mas o governo tem hoje 7 indicados entre os 11 conselheiros da Petrobras, que podem ser destituídos a qualquer momento se eles desagradarem o presidente. Os próprios membros da diretoria ameaçaram deixar o cargo porque eles defendem a autonomia da estatal, que não deveria sofrer, na visão deles, interferência política. A reunião está marcada para terça-feira, como vocês sabem, eu gravo os vídeos às segundas, mas nesse momento talvez essa reunião já tenha acontecido, vamos ver o que vai acontecer. Essa mudança anunciada pelo Bolsonaro aconteceu um dia após a Petrobras anunciar um reajuste no preço dos combustíveis, um novo reajuste. Vale dizer aqui que o preço do petróleo é um preço internacional, não é a Petrobras que escolhe. O petróleo é o que a gente chama de commodity, um produto primário que só tem um preço no mundo inteiro. O preço do petróleo, portanto, é dado pela relação entre a quantidade de petróleo disponível no mercado e a sua demanda. Sabe o que aquele pessoal fala, liberal, de oferta e demanda, deixar o mercado se regular? Então, essa é uma política de preços herdada do governo Michel Temer. E aí vamos lembrar aqui, né, que o Michel Temer assumiu a presidência depois do impeachment da ex-presidente Dilma, que era criticada, sim, por interferir nos preços. Vamos lá, durante a primeira fase da pandemia, o preço do petróleo tinha caído muito, porque como as atividades econômicas reduziram no mundo todo, a demanda por petróleo diminuiu. A gente falou de oferta e demanda. Agora, com a reaceleração de muitas economias, né, porque tem gente que tem vacina, ao contrário do Brasil, vamos lá, o preço está voltando a aumentar. E além disso, o Brasil está com outro problema. O preço internacional do petróleo é dado em dólar. E a gente sabe que o dólar está custando uma fortuna em reais. Aliás, já vale aqui a gente fazer uma observação, né, que, enfim, a gente estava lá em 2018, o pessoal falando assim, que se o Bolsonaro não ganhar, o dólar vai disparar. Pois é. O medo agora é que, para agradar a sua base de eleitores, a gente falou dos caminhoneiros, o presidente interfira no preço da gasolina e do diesel aqui no Brasil, como já foi feito no passado por outros governos, como o da presidente Dilma, já falei aqui para vocês. E qual é o problema com essa política de interferência? É que se o preço do petróleo está mais alto lá fora e mais baixo aqui dentro, alguém vai ter que pagar a diferença.
E se a Petrobras fica em maus lençóis, isso coloca em risco a empresa, todas as suas subsidiárias e todo mundo que presta serviço para a Petrobras. Principalmente coloca em risco os empregos das pessoas que trabalham nessas empresas. Então, por isso que é preocupante. Além disso, a gente gera uma crise de confiança. O dinheiro vai embora e a gente se lasca de maneira generalizada. E já que eu falei de fuga de dinheiro, vale mencionar aqui que desde sexta-feira o valor de mercado da Petrobras caiu 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. E na segunda-feira o dia já começou com a bolsa despencando e o dólar subindo. Aí vocês vão perguntar pra mim, Gabriela, mas por que diabos então o presidente faz uma coisa dessas? Vamos primeiro deixar uma coisa bem clara aqui para tirar esse peso dos nossos corações, tá, galera? O Bolsonaro nunca foi um liberal. Ele nunca ligou para a economia, nunca estudou, nunca se interessou. Aliás, ele falou isso de maneira muito clara na campanha. Ele também nunca foi o tipo de pessoa que ia deixar o posto Piranga Paulo Guedes fazer o que quisesse, para ele obedecer. Porque o Bolsonaro sempre teve uma personalidade autoritária e um projeto autoritário. Teve gente que quis acreditar o contrário durante a eleição, mas agora a gente pode deixar essa ilusão para lá e encarar os fatos, né? Aliás, vamos fazer aqui um adendo sobre Paulo Guedes, né? Porque muita gente está pensando, e aí o Paulo Guedes, tal, para onde ele vai? E por que esse momento é interessante para pensar o Paulo Guedes? Porque o problema do Paulo Guedes nunca foi o autoritarismo, né? O Paulo Guedes estava disposto a fechar com um cara autoritário desde que o projeto dele fosse colocado em prática. Só que agora ele vê que esse cara, né, que ele viu, o cara tá falando um monte de absurdo, defende o golpe, ditadura, intervenção militar, mas talvez eu consiga aí colocar meu projeto em prática. Pois é, esse cara tá dando um bypass também em você, né? Então a gente precisa ver o que vai acontecer aí. Só fazendo esse adendo sobre Paulo Guedes e já problematizando o quão difícil é quando a gente topa fazer concessões para uma pessoa autoritária. Então é uma coisa que tem que ser pensada, inclusive para os liberais que apoiaram a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, né? Que toparam votar num cara que falava em fuzilar outras pessoas, que toparam votar num cara que enalteceu um torturador quando foi falar sobre uma mulher torturada, que fala que uma mulher não merece ser estuprada, que adota comportamentos e falas racistas, homotransfóbicos, enfim. A gente precisa pensar no tipo de concessão que a gente faz. Eu estou deslegitimando um posicionamento mais liberal na economia? Não tô. Eu tô falando que para a gente colocar a nossa ideia em prática, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de absurdo. Mas enfim, vamos lá. Se você se acha liberal e ainda está em dúvida sobre o Bolsonaro, você não precisa nem acreditar em mim. Você caiu aqui, olhou e falou, mas não confio na Gabriela. Acredita então no Salim Matar, tá? Que classificou a decisão do governo como lastimável. E aí o Bolsonaro faz um aceno para esse pedaço do eleitorado, né? Para os caminhoneiros, mas ele se complica de outro lado. Tá todo mundo exausto. A gente está há 1 ano vivendo uma pandemia mal administrada que não teve nenhuma atuação do presidente da República para tentar melhorar as coisas. Aliás, pelo contrário, o presidente trabalhou ativamente para piorar as coisas. A gente tem um presidente que inexplicavelmente trabalhou contra a vacina e continua fazendo corpo mole, impedindo as pessoas de se vacinarem. Tudo isso no meio de uma segunda onda e chegando a 250 mil mortos por Covid-19. São Paulo está com a ocupação de leitos de UTI no maior patamar desde o começo da pandemia, tá? Tá se equivalendo ao primeiro período. O Bolsonaro ainda tem um pedaço ali de aprovação do governo dele, mas as coisas não estão super tranquilas. Ele tá sentindo a pressão, principalmente, como a gente já conversou por aqui, porque a corrida eleitoral do ano que vem já começou. Ele precisa reestruturar a sua base de apoio para tentar ganhar em 2022. Sabe aquela estratégia que eu venho falando para vocês? Eu falo desde o começo da pandemia, de que o Bolsonaro estava confiando que a pandemia ia durar menos do que a crise econômica. Na verdade, que a crise de saúde pública ia dar lugar à crise econômica e ele ia poder jogar a culpa nos governadores e prefeitos para tirar o dele da reta, que é o que ele gosta de fazer. Pois é, tá ficando cada vez mais difícil colocar a culpa nos outros porque ele falou contra a vacina, que era uma alternativa para a gente voltar a trabalhar. Então o que ele vai fazer agora é um populismo barato para tentar garantir 2022. O jeito foi olhar para o pessoal da Faria Lima, que ajudou a eleger o Bolsonaro, e dizer, valeu, liberais, olha, foi ótimo enquanto durou, mas não deu, tá? Falou, valeu. E esse movimento é excelente para ele, sob um ponto de vista, porque os caminhoneiros são uma base muito importante, são os bolsonaristas raiz junto com os policiais. Então, nesse momento em que ele está sentindo a chapa esquentar, o Bolsonaro está tentando garantir quem é mais próximo, quem está fechado com ele. É diesel mais barato para os caminhoneiros, é nova legislação sobre armamentos para a bancada da bala. Aliás, a gente vai falar sobre armamentos já aqui no canal. A gente já sabe que o Bolsonaro não toma decisões baseadas no que é melhor para o país.
a gente sabe que ele pensa no que é melhor para ele, né? Então, essa atitude dele é boa para ele. Decidir a relação do governo com a Petrobras e com o preço dos combustíveis, obviamente não é um cálculo simples. Tem vários fatores que precisam ser levados em consideração. A inflação, o desemprego, os interesses de várias classes trabalhadoras, a responsabilidade da empresa com seus acionistas, a saúde da companhia. É um equilíbrio de fato muito difícil e que todos os nossos presidentes tiveram que enfrentar. A gente não pode esquecer que no meio de uma pandemia o transporte fica mais caro, os caminhoneiros sentirem isso de forma direta e uma ameaça de uma eventual greve é um problema. Mas o que eu quero dizer é que eu não acho que o Bolsonaro parta desse cálculo complexo. Ele pensa, o que é melhor para mim? Depois, se der errado, eu vejo o que eu faço, jogo a culpa em alguém, enfim, dou um jeito. E esse é um movimento que pode interessar também ao Centrão, porque se o Silvio Luna, ele tá hoje na presidência da Binacional Itaipu, se ele sai, o cargo fica vago e a gente precisa prestar atenção em quem vai ocupar esse lugar. E claro, esse movimento, junto com a história de Daniel, deputado, discursos autoritários, serve para fazer aquilo que o Bolsonaro ama de paixão, que é o quê? Cortina de fumaça. Ele está interferindo numa empresa estatal para agradar a base dele. Ele está o quê? Ameaçando interferir também no setor elétrico, tá aí falando de preço de energia, tá falando que a democracia não é o regime que ele gostaria, aquela trilha de sucesso de sempre. Aliás, vale a pena dizer, né? Bolsonaro aqui, o deputado bolsonarista preso pelo Supremo Tribunal Federal, né? Passou ali pela audiência de custódia, depois teve a prisão confirmada pela Câmara dos Deputados. Bolsonaro falou o quê? Não falou nada. Aí quando tudo passa, que aí a Câmara concordou ali com o STF e tal, aí ele vai num evento e fala, a democracia não era o regime que eu gostaria. Ah, gente, sinceramente, né? Quer dizer, o cara fica encampando, fica... Como é que... Eu fico... Vou chamar isso de covardia, porque é isso, né, gente? Porque assim, o cara vai lá, fica falando, fazendo graça. Aí, se você é um apoiador do Bolsonaro, caiu aqui por acaso, tá pensando em divulgar aí um vídeo, né, com conteúdo antidemocrático nas redes, cuidado, viu? Que a hora que lascar pra você, ele te deixa sozinho, tá? Presta atenção. Então, assim, um papinho oportunista para disfarçar o fato de que ele deixou o seu aliado de primeira hora, o deputado Daniel, largado na cadeia sem fazer nada. Ficou ali caladinho. Agora tá lá, fingindo braveza. É só grito, atitude mesmo, quando importa, não tem nada. Esse é o Jair Bolsonaro. Ele faz o maior auê, te encoraja a se arriscar por ele e quando você se lasca, ele te deixa lá sozinho. Deixou o deputado federal, está deixando o povo mais liberal que acreditou na sua candidatura, como deixou o Santos Cruz, como deixou Regina Duarte, como deixou o Gustavo Bebiano, como deixou a Sara Inverno, como deixou mais quem? Gente, vamos pensar aqui comigo, porque não tá me ocorrendo agora que eu tô falando de cabeça. Enfim, galera, a gente pode esperar mais confusões vindo por aí. O Bolsonaro nitidamente está em campanha. A gente precisa observar o que os outros personagens vão fazer. O Paulo Guedes vai aguentar? Vai ficar? Ou vai dar uma de Moro e sair? Aí, vamos ver. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, principalmente os amigos bolsonaristas, né? Que é pra dar um sinal. Não fica na rede social, entendeu? Falando abóbora. De repente alguém vem atrás de você e o seu ídolo, o seu mito, não vai te defender.